Fala aí, pessoal, tranquilo? Estou começando aqui uma série de resoluções de raciocínio lógico matemático. Todas as questões que a gente vai fazer nessa série são do Instituto OACP e são de provas policiais, polícias científicas, polícias penais, polícias militares. A ideia é que a gente focar o máximo possível nessa banca e vamos nessa para não perder tempo. Começar com a primeira questão aí, que ela fala o seguinte: sabe-se que a proposição Paulo é biólogo e Pedro biomédico é verdadeira. Então, para a lógica, sempre é correto afirmar que temos que começar ela vendo que a gente tem um conectivo E. O conectivo E, então se eu tenho a minha primeira aqui, proposição P, a segunda aqui, a conjunção P e Q, então o conectivo E a gente representa por esse chapéuzinho aqui do vovô, né? Se a primeira aqui, a gente pode ter esses seguintes casos: as duas verdadeiras, só a segunda verdadeira, só a primeira verdadeira, ou as duas falsas. E é importante que a gente tenha a nossa tabela já decorada. Como que é a conjunção aí E? Ela só é verdade quando as duas forem verdadeiras. Qualquer outro caso que as duas não forem verdadeiras, a nossa proposição aí vai ser falsa, tá? Então, por isso, a gente já sabe que a primeira e a segunda, né, tanto a proposição P quanto a Q, tem que ser verdadeiras. Quem que é a proposição Q? Paulo é biólogo. Então é verdade falar que Paulo é biólogo, da mesma forma que também é verdade falar que Pedro é biomédico, certo? Então, esse enunciado aí a gente já vai partir desses dois princípios, que Paulo é biólogo e Pedro é biomédico. Então, todas as alternativas aqui que falarem Paulo é biólogo vão ser verdadeiras. Se falar que Paulo não é biólogo, é falsa. Mesma coisa do Pedro biomédico. Se falar Pedro não é biomédico, a gente considera como falsa. Começando aí, então, vamos ter, se Paulo é biólogo, então Pedro não é biomédico. Temos aí a conjunção se então. A conjunção se então é o seguinte: temos aqui a P, a Q e temos P, então Q. Ela, eu vou desenhar aqui, é o único caso que importa pra gente, que é o caso que nossa proposição seja falsa. Quando que a proposição é falsa? Ela é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Qualquer outro caso diferente desse, a nossa proposição se então é verdadeira, tá? Então, se a gente tiver o antecedente verdadeiro aqui, a segunda proposição falsa, a nossa proposição se então ela vai ser falsa. Vamos analisar a letra A. Se Paulo é biólogo, Paulo é biólogo, a gente viu que isso é verdade, tá? Pelo enunciado, a gente viu que Paulo é biólogo é uma verdade. Então, Pedro não é biomédico. Pedro não é biomédico é falso. Por quê? Porque Pedro ele é biomédico. Então, Pedro não é biomédico é falso. Aqui a gente tem um verdadeiro, então falso. Verdadeiro, então falso. Isso vai resultar para a gente justamente no caso que eu falei. Então, a letra A ela é falsa. Então, não é sempre correto afirmar isso. A letra A está falando justamente um caso falso. Tranquilo? O próximo que a gente tem é o conectivo C e somente C. Então, Pedro não é biomédico, C e somente C, Paulo é biólogo. Como que é o conectivo C e somente C? Então, vou escrever aqui os casos que importam dele, tá? O C e somente C a gente representa com uma seta dupla. E aí, os dois casos que importam é o seguinte: ele só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas. Ou seja, as duas têm que ser iguais. As duas proposições que formam essa proposição C e somente C, elas têm que ser iguais, ou as duas falsas ou as duas verdadeiras. Caso contrário, ele vai ser falso, tá? E aí vamos ver. Pedro não é biomédico. Pedro não é biomédico é falso. Por quê? Porque Pedro ele é biomédico. A gente viu isso no enunciado. C e somente C. Paulo é biólogo. Paulo é biólogo é verdade. Então a gente tem aqui falso e aqui verdadeiro. Falso, C e somente C verdadeiro, vai resultar para a gente em falso, tá? Só seria verdade se as duas fossem falsas ou as duas verdadeiras. Então, letra B também está incorreta. Letra C. Se Pedro é biomédico, então Paulo é biólogo. Pedro é biomédico, a gente viu que é verdadeiro. Então, Paulo não é biólogo. Paulo não é biólogo é falso. Com isso, a gente tem o mesmo caso da letra A. Verdadeiro, então falso. Isso vai resultar para a gente em falso também. Então, letra C não pode ser o gabarito. Letra D. Pedro não é biomédico. Pedro não é biomédico é falso, tá? Porque Pedro ele é biomédico. C e somente C, Paulo não é biólogo. Paulo não é biólogo também é falso. Por que também é falso? Porque Paulo ele é biólogo, tá? Com isso a gente tem falso, C e somente C, falso. Isso vai resultar para a gente em verdadeira, justamente essa linha aqui, ó. A gente tem uma falsa,
C e somente C, outra falsa. O resultado final é verdadeiro. Já poderíamos marcar a letra D e partir para a próxima. Como a gente está estudando, vamos analisar a última alternativa. Se Pedro é biomédico ou Paulo não é biólogo, então Pedro é biomédico é verdadeiro, porque a gente viu que Pedro ele é biomédico. Ou Paulo não é biólogo. Paulo não é biólogo é falso. Só que a gente tem aqui um conectivo ou, tá? Verdadeiro ou falso, o resultado é verdade. Então, Pedro não é biomédico. Pedro não é biomédico é a mesma coisa da letra A lá. Pedro não é biomédico, isso é falso. Então, a gente tem verdadeiro, então falso. Novamente, a gente caiu nesse caso aqui, ó. Verdadeiro, a primeira, o antecedente é verdade, e aqui o próximo é falso. Com isso, o resultado final é falso. Letra E também está incorreta. Não é sempre correto afirmar isso que está sendo falado na letra E. Beleza? Então, essa questão aí foi bom para a gente revisar o conectivo E, C então, e o C somente C. Valeu!